Muito boa tarde, oração ação, reunindo-se nesse sábado, sempre trazendo um assunto fundamental da nossa vida, da nossa trajetória espiritual, assuntos que foram selecionados pelos amigos de Chico e pelo próprio Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, e que compõe esse livro, O Consolador. 411 perguntas respondidas por Emmanuel através de Chico Xavier. Perguntas fundamentais, temos tratado da dor. A dor é um ponto nevrálgico da nossa compreensão de mundo. Por causa das dores, e existem dores por toda parte, dividiram-se os homens. É claro que os homens se dividem por qualquer motivo, mas essa divisão entre os homens, entre a postura através da qual temos lidado com a dor, fala muito de nós mesmos e precisa ser abordada, trabalhada, curada, para que possamos evoluir. Muitos, perante a dor, por exemplo, a fome, as doenças congênitas. Há crianças hoje que já nascem dependentes de drogas, porque a mãe usou drogas durante a gravidez. Como entender esses fenômenos? Como entender a existência de um Deus perfeitamente bom, todo-poderoso e justo, se crianças recém-nascidas já experimentam dores tão terríveis? Onde está a justiça? Onde está a bondade de Deus? Muitos perguntam, o que dá motivo para muitos optarem por se declararem ateus. A experiência da dor faz com que muitos se julguem ateus. Outros se aproximam de Deus na situação de dor, mas em busca da supressão, da eliminação das dores. Praticamente são esses dois partidos que tomam os seres humanos a partir da experiência da dor. Uns negando Deus e outros se aproximando de Deus em busca da cura, da solução para suas dores. Em que partido você tem estado? Qual tem sido a sua postura, a sua atitude perante a dor? De nossa parte, vemos equívoco, vemos veneno em ambas as posturas. E vemos solução para ambas as posturas, porque aqueles que veem problemas, dores, para as quais os envolvidos nada fizeram nessa vida e que por isso concluem pela injustiça da vida, pelo caos, quando defrontados, quando estudarem que a vida não começa no berço nem acaba no túmulo, concluirá, como é óbvio, que todo efeito que não teve causa nessa vida só pode ter tido causa antes dessa vida. É lógico. E aí, os seus estudos conduzirão necessariamente para a lei de causa e efeito, para a lei do karma, para a lei de reencarnação. Aqueles, porém, e são milhões, que se aproximam de Deus a partir da dor, em busca da supressão das suas angústias, da eliminação das suas dores, precisam ouvir o que Jesus nos fez falar. O que o próprio Jesus disse quando diante das suas incríveis, inacreditáveis dores.
Ele disse: seja feita a tua vontade. E nos ensinou a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Reconhecendo que, como crianças espirituais, nós simplesmente não sabemos o que é melhor para nós. E as crianças que dizem confiar no Pai precisam dizer e viver, sentir e falar: seja feita a vossa vontade. Muito bom. Vamos então ver a questão de hoje e a resposta trazida por Emmanuel, para nos aprofundarmos na nossa compreensão sobre a dor. Diz ele assim, pergunta 245. Se é justo esperarmos, no decurso de nosso roteiro de provações na terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Vamos reformular. Se, reconhecendo termos cometido e continuarmos a cometer equívocos, reconhecendo a lei de ação e reação, e que, consequentemente, nossos equívocos só podem reagir como trazendo para nós mesmos as consequências dos nossos equívocos na forma de dores as mais variadas. Ou seja, se para nós que erramos tanto, que plantamos tão mal, precisamos continuar ainda por algum tempo a colher desarmonias, mas compreendemos que as dores são alertas, são remédios, são lições. Para que orar? Pedir o quê? Fazer como a maioria que pede, que é doente, que pede para não tomar remédio? Fazer como essa maioria cega que reconhece as suas ignorâncias, mas pede para não ter lições? Continuaremos nessa loucura perante a dor e perante a prece? Então, vejamos a resposta de Emmanuel. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Então, a dor, seja como expiação frente a equívocos passados, seja como provas que nos qualificam, que nos fortalecem frente a desafios futuros, como vacinas, essa dor precisa ser compreendida para ser aceita. Orar para quê? Responde Emmanuel: a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Ou seja, não há qualquer sentido em orar para não sofrer. Não é para isso que serve a oração. Então a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes no mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo. A prece, então, tem um sentido, tem um papel, se cultivar no nosso íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso. Não para pararmos de caminhar, mas para caminharmos com mais consciência. A luz que acendemos num caminho de trevas serve para quê? Para pararmos de caminhar? Claro que não. Mas para caminharmos com maior firmeza, com maior consciência, com menor risco de queda. Para isso serve a luz.
em vez de pedirmos para não sofrer, pedirmos uma nova atitude mais lúcida para vivermos o que quer que precisemos viver. Seja feita a vontade do Pai, mas que nós, através da oração, sintonizemos o acender de luzes para enfrentar nosso caminho de trevas. Uma bela imagem, não é? Então a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes no mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrestre. Mas deve ser cultivada no íntimo como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável, que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria. Na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Extremamente importante que a prece refresque nossas vidas, cultive uma nova atitude e acenda luzes nas trevas de nossos caminhos. Então, que a nossa prece não se centre no que deve ou que não deve acontecer em nossas vidas, porque precisamos reconhecer que não temos lucidez suficiente para saber o que é bom ou o que é ruim para nós. Então seja feita a vossa vontade, mas peçamos pela prece luz, coragem, lucidez, uma nova atitude para bem vivermos nossas lições e nossos remédios. Como aquela prece exemplar que não pede nada para Deus, apenas atitude. E diz assim: Deus me dá coragem para mudar tudo que eu puder mudar. Dá-me paciência para aceitar o que eu não puder mudar. E dá-me discernimento para distinguir o que eu posso mudar e preciso ter coragem, do que eu não posso mudar e preciso ter aceitação. Que a nossa atitude perante a vida, perante a dor, perante as dificuldades, mude, e só assim poderemos nos reconciliar com Deus, nos encorajar e bem viver, bem assimilar lições e remédios que o sublime mestre, que o sublime médico da terra ministra para todos a todo tempo. Que assim seja para nós e para toda a terra. Que a cura da revolta, da queixa, da autocompaixão se espalhe por todos os recantos do mundo, franqueando atitudes, abrindo corações para aprendizados e para curas, que nós precisamos fazer na perfeita escola de Deus, no perfeito hospital de Deus. Assim seja, graças a Deus. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco nessa tarde, noite de estudos, tão proveitosa para todos nós. Saudamos
Helenalva Oliveira, muito bom que você esteja conosco. Saudamos Mônica Silva, que sempre lembra de amigos encarnados, desencarnados, que sempre remete a sua luz para os necessitados do seu conhecimento e para os necessitados em geral. Especialmente ela foca nas vítimas das guerras e dos desastres climáticos pelo mundo. Sueli Duque, que bom que você esteja conosco, Sueli. Você esteve conosco ao início do Semente de Luz e é muito bom nos mantermos juntos. Mônica Silva dando o seu boa noite a todos, com todo o seu carinho. Avelino Carvalho, falando das suas energias renovadas para novas etapas, com mais um ano de experiência, desejando isso para nós e recebendo para si mesmo, porque tudo que a gente remete para os outros, como um pincel, que para pintar a parede primeiro pinta a si mesmo, tudo que a gente endereça para os outros volta para nós mesmos. Que assim seja para todos nós, que volte para você mesma, mesmo toda a coragem e toda a luz que você deseja para os outros. Que a Helenalva receba para seu filho Mateus Batista e para sua filha Beatriz e para o seu esposo Josian e para ela mesma, Helenalva, e para todas as crianças e idosos nos abrigos, os médicos, os enfermeiros, as gestantes, aos doentes acamados, muitas vibrações para todos. Que assim seja, todos recebam nossas melhores energias. Saudações para todos, muita luz para todos e o nosso convite para amanhã, 17h30, estarmos juntos no nosso curso Jesus e a Criança, que nos estimula a revisitar o melhor em nós. Revisitar a infância como limpeza a ser feita dos nossos traumas, mágoas e culpas, e revisitar a criança no melhor de nós. A atitude da leveza, da alegria, da curiosidade, da confiança, da abertura para a luz. Paz e bem. Um grande abraço a todos e até amanhã.